Eu costumo dizer que eu tenho uma filha antes do Instituto e uma filha depois do Instituto. Minha filha tem desenvolvido lindamente. Ela era uma criança que não despertava o interesse por falar, por observar as coisas. Maria Isis dificilmente atendia quando era chamada, ela não apontava. E hoje Maria Isis já faz tudo isso. E Maria Isis já fala bastante coisa. E eu devo ao Instituto. Quando o paciente chega ao nosso centro especializado em reabilitação do Instituto Santos Dumont, ao CERI-SD, a gente entende que ele precisa nos conhecer, ele precisa saber o que a gente oferece, quem nós somos e o que a gente pode ajudá-los. A gente criou uma analogia para traduzir esse conhecimento para eles do futebol, em que eles vão entender que eles vão precisar definir quais os gols que eles vão precisar marcar aqui na reabilitação. Quem é esse time que pode ajudá-los a alcançar esse gol? Então, quem é a sua rede de apoio? A gente precisa conhecer a rede de apoio, eles também precisam conhecer quem são essas redes de apoio. Eu reconheço isso como nossa maior fortaleza, a capacidade de funcionar como um articulador que catalisa a solução desses problemas, juntando forças que muitas vezes estavam desconexas. A gente está falando na ideia da educação centrada na comunidade, o Instituto Santos Dumont assumindo a responsabilidade social de responder a demandas concretas, pactuadas, estudadas, acordadas com os diferentes níveis de gestão, tanto do Sistema Único de Saúde, quanto a gestão universitária e a gestão da rede de educação, de onde nós estamos inseridos, de quem nos acolheu e de quem é merecedor dessa ação. Por acreditar muito que a educação transforma, o ensinar está bem forte nesse fazer nosso. Então, o ensinar é, na verdade, trocar ideias, trocar experiências e construir um fazer diferente. Um fazer que dá resultado e dá resultado para todas as partes. Nossos egressos, por exemplo, de residência, quando eles saem daqui, já vão para nosso próprio programa de mestrado, ou alguns deles já estão aqui voltando para casa como profissionais, né, como preceptores. Isso é muito gratificante. Pesquisa, ela é para ser feita para resolver alguma condição e melhorar a condução daquele tratamento. A experiência com o Instituto já me moldou enquanto profissional. O profissional que eu sou hoje é totalmente fruto do Instituto Santos Dumont. Porque assim que eu saí da graduação, já entrei aqui. Então, tudo que eu aprendi, a forma como tratar o paciente, esse olhar diferenciado para a pessoa com deficiência, um olhar sensível e ampliado, foi tudo graças ao programa de residência aqui. E aí eu entro no mestrado também com outra visão. Um olhar muito mais sensível para esse público e para o objetivo da pesquisa. Que mesmo que seja da pesquisa básica, com modelos animais, o objetivo final sempre vai ser a assistência que a gente está oferecendo ao paciente. Nós temos alunos das áreas de exatas e alunos das áreas de biológicas, trabalhando junto. Esse é um grande diferencial da neuroengenharia. Você tem diversos alunos com diferentes formações abordando um objetivo em comum. Então é diferente de você estudar de acordo com a sua graduação. No nosso caso, nós estimulamos eles a atuarem no mestrado multidisciplinar de forma a resolver um objetivo, um problema, atingir aquele objetivo que é trazer algum conhecimento, alguma solução para um problema real. À medida que você vai trabalhando com os alunos na graduação, na iniciação científica, no mestrado em neuroengenharia, para fazer com que ele pense que um projeto de pesquisa, seja da graduação ou seja do mestrado, pode chegar no Sistema Único de Saúde, virar uma startup, virar uma empresa, a gente altera como as pessoas hoje olham a pós-graduação. Trabalhar no
Instituto Santos Dumont é desenvolver o ser, o fazer. Para se trabalhar aqui, precisa ter muito sentido. A gente brinca até assim, o mosquitinho do ISD tem que picar, né? E ele pica fácil, porque a gente vê o resultado de forma no brilho das pessoas. Quando a pessoa, por exemplo, com Parkinson nos procura, ele tem questões ali que atrapalham no seu dia a dia. A gente vai conversar, entender quais são as metas, quais são os objetivos funcionais, o que é que no seu dia a dia está difícil de realizar e que a gente pode pensar juntos em fazer. Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson, eu diria que abalou muito a minha vida. Quando a gente percebe que é um tratamento mais humanitário, o sucesso é 100%. No momento em que nós começamos a frequentar o Anita, nós começamos a ser alunos também, porque nada se fazia sem que viesse o profissional conversar com a gente. Então, desde o primeiro momento, eu fui educada a reconhecer o que é o Parkinson, o porquê de determinadas coisas, o porquê de determinadas situações. E quando você é reconhecido como mais um ali naquele círculo e você tem a liberdade de se dirigir e de ser ouvido, é de um aproveitamento, de um valor imenso. Eu tenho acompanhamento com psicólogo, né? E isso faz toda a diferença, porque assim, nos meus piores dias, eu tive com quem contar, né? Eu tive uma palavra de apoio, de conforto. Eu não vim para cá só desabafar, eu vim ter acolhimento mesmo, receber amor, receber carinho, receber o que eu estava precisando. Eu acho que a maior emoção é ver acontecer. Essa tem sido uma experiência de vida que tem valido muito a pena viver. Isso que vocês veem hoje tem sido a meta de vida de muitas pessoas. Eu tenho muito orgulho de ser uma parte desse time que vive, que sonha e que ama isso aqui todos os dias. A gente é afetado por cada uma dessas ações, a gente é afetado por cada uma dessas áreas de atuação, por cada uma dessas ideias e por cada uma dessas vidas.